Olá, bem-vindo ao curso CAN Olhares, Escutas e Atos, onde olharemos para o continente africano e seus cineastas pioneiros. Se formos pensar, como vimos no primeiro encontro, o cinema em África, ele começa em 1897, como relatei com Alexander Plomil, quando este chega como funcionário dos irmãos Lumière para produzir filmes na África e fazer treinamento, uma forma de apresentação do cinematógrafo Lumière dentro do continente africano, em especial nos países do norte da África. Então, começa essa expansão do mercado exibidor de cinema nesse período, com filmes feitos para o público europeu ou filmes feitos para um olhar europeu a partir de paisagens e personagens africanos. Isso perdurou desse período do final do século XIX até aproximadamente 1920, onde o norte da África começa a receber as primeiras salas de exibição. Mas vamos focar nosso olhar, partindo, obviamente, também dessa origem do cinematógrafo na França, mas pensando como a colonização francesa atuou nos países africanos e como isso proporcionou que o cinema feito por olhares pretos, olhares africanos, fosse iniciado justamente a partir desses países de outrora colonização francesa. En 1924, l'expédition Citroën Centrafrique, deuxième mission Art au loin du Breuil, traversa le continent noir tout entier d'Oran à Madagascar et ce fut la croisière noire. La capitale du pays des sultans noirs entre le Niger et le Tchad est Zinder. Voici la demeure occupée en 1902 par le commandant Gouraud à Zinder. Quando pensamos em África, temos que pensar em Áfricas para começo de conversa. Então são 54 países, isso pensando no recorte colonial, porque são centenas de nações com seus próprios idiomas, com suas próprias tradições, mas que a partir do processo colonial começam a seguir outras tradições, outros idiomas impostos pelo colonizador, ou então idiomas criados para esse sistema colonial, e com isso se criou uma imagem para o exterior de que, quando se fala de África, da África sendo como se fosse um país, e a África, na verdade, é um continente, como cada América é um continente, mas a África é um continente com inúmeras nações e inúmeras tradições. Então temos que ter sempre um certo cuidado quando vamos abordar o cinema africano ou os cinemas africanos, e mesmo trabalhar os cinemas africanos e não pensar que o cinema senegalês também, até um certo momento, pode se identificar uma tradição, uma linha, uma identidade em si, mas será que essa se identifica com outras cinematografias do continente africano? Ou pensar nessas cinematografias pós-coloniais, pois estamos falando aqui de um cinema que se desenvolve de forma autoral e negra a partir do pós-colonialismo. A França foi um dos países europeus que mais controlou colônias na África. E isso perdurou até a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, era o ápice do colonialismo. Eles estavam conseguindo fazer uma administração com duas coordenadorias que controlavam cada qual de uma maneira geral inúmeros países. E quando chega a Segunda Guerra e a França é invadida e começa toda uma crise institucional, é um momento também que começa a fervilhar algumas contestações a todo esse processo colonial, um êxodo rural, e começa todo um rebuliço visando independência. E isso, após o final da guerra, quando se vence o fascismo, entre aspas, a França se vê bem fragilizada na hora de negociar, e como alguns países começaram lutas por sua independência, isso já estamos falando de 45, isso perdurou até meados dos anos 50, começou então um processo da França que viu que o custo ia ficar muito alto
entre tentar conter nos outros países essas rebeliões, começou a fazer um processo de sair, né, no qual eles geriram todo esse processo de conceder as independências a esses países e começaram a sair paulatinamente e concedendo independências, mas também mantendo toda uma relação de dependência comercial e cultural pelos seus interesses, of course. Uma das forças do colonizador dentro do continente africano, seja em qualquer experiência, sempre foi o caminho da educação, no sentido de tentar impor toda uma tradição cultural dos países colonizadores, a partir da língua, a partir da epistemologia desses países, né? A partir da teoria do conhecimento, a partir da história desses países, e isso influi totalmente também para fora na forma como a África é representada. Então é por isso que surgem narrativas como Tarzan, onde só um personagem branco para ser criado no meio dos macacos, sendo um lord inglês, uma pessoa nobre que depois vira meio que um white savior da selva. Ou então, quando vocês têm expedicionários como Tintin, que representando a Bélgica, entra, por exemplo, no quadrinho da experiência do Tintin no Congo, ele chega como... O texto é todo definido como um salvador branco que tem a sabedoria, que é o único que tem coragem para enfrentar animais selvagens e que está trazendo o conhecimento sobre a vossa pátria para os jovens. E a vossa pátria não é o Congo, é a Bélgica. Então, é sempre essa questão de uma superioridade branca nas representações, enquanto nas subrepresentações você tem uma desumanização, uma animalização do ser africano, ou então casos ligados ainda àquela origem da eugenia, onde temos a Vênus Negra da Sarge Batman, né, sul-africana, que virou meio que uma espécie assim de atração quase que circense na Europa, por causa do seu tamanho pequeno e do volume de suas nádegas. Isso meio que também cria inúmeros outros estereótipos sobre a mulher africana fora do continente africano. Então, são essas narrativas que vão sendo construídas, né? A selva, o lugar inóspito de pessoas primitivas e etc. E isso continua sendo perpetuado ao longo desses tempos, até o momento que René Vautier, um francês, só para mencionar uma experiência que mexe com essa dinâmica de alguma maneira, vai até a África fazer filmes educacionais para o governo francês e se revolta com tudo que ele percebe ali. Ele volta com um filme chamado África 50. E, logicamente, ele faz esse filme escondido. Quando esse filme é lançado, é banido na França, ele perseguido, assim, cai num cantinho, né, dessa história nobre, né, de quem valoriza a França a partir do cinema. E, com isso, uma lei antiga, chamada Decreto Laval, que é um decreto do período colonial, que define mais ou menos os parâmetros pelos quais, dentro das colônias francesas, você tem permissão para filmar, e no momento em que a França é o principal patrocinador dos conteúdos culturais realizados nas colônias, os primeiros cineastas pretos africanos a realizar nessas antigas colônias francesas passam de alguma maneira por um processo de censura. Ou seja, você bater muito forte no colonizador é um tema que não é muito aceito, muito bem quisto. Quando você percebe que cineastas franceses, o próprio Jean Rouch chega a mencionar que franceses nunca tiveram dificuldade a partir de apresentar seus projetos e serem avaliados segundo o decreto Laval para receber financiamento para se realizar. Em compensação, qualquer desses filmes que tem uma crítica pós-colonial mais pesada, inclusive que macule a imagem da França, logicamente eles não são financiados e não são
permitidas essas filmagens. E é nesse momento que surge Ousmane Sembène e começa a produzir. Ousmane Sembène é um cineasta que eu vou querer destacar um pouquinho mais uma aula dedicada a ele. Ele é um cineasta senegalês que trabalhou durante um tempo como estivador, mas sempre foi escritor e ligado aos sindicatos, a essa vida toda na França. Ele sai para a Rússia e vai estudar cinema durante um curto espaço de tempo, retorna e quando ele retorna ao Senegal, ele já retorna com um outro, resgatando alguns desses contos que ele escreveu, né, ao longo do tempo e começa a filmá-los. E hoje nós vamos assistir também um desses curtas que é considerado o primeiro filme africano feito por negros no continente africano a partir dessa questão do Decreto Laval. Outro filme que nós vamos avaliar é o que seria realmente o primeiro filme realizado por um africano preto, mas que, por questões dessas censuras todas que foram feitas por esse decreto, ele foi realizado na França, que é o Afrique sur Seine, que é realizado 7 anos antes do Boron-Sarré, que é de 1962, o Afrique sur Seine é de 1955, e Pauline Vieira, que é esse cineasta que no tempo estudava cinema na França, realiza também um filme co-realizado também com outros 2 franceses sobre essa questão, né, do olhar entre colônia e colonizador. Mas eu quero que vocês tenham um olhar sensível a essas 3 películas, o Afrique 50, o Afrique sur Seine e o Boron-Sarré, que em português traduzem como O Carroceiro. E aí a gente tentar traçar assim o que há de diferente entre um branco indignado, né, com as condições deixadas pela colonização, filmando na África no momento em que ainda não tinham essas autorias. Quando chega a experiência do Pauline Vieira no continente colonizador, realizando um filme sobre um olhar sobre a África e sobre o africano na França, diante de um panorama em que, se fosse filmar na África, ele não teria esse recurso para filmar, e como é o Ousmane Sembène fazendo os dribles, utilizando as brechas possíveis para conseguir realizar o seu primeiro curta-metragem e que acaba sendo um filme fundamental para tudo que a gente vai falar a partir de agora. Então, essa é a nossa sessão de hoje, com esses 3 filmes, e deixo as perguntas e outras informações para o nosso chat após a aula, mas pensando exatamente sobre essa questão das narrativas feitas por diante desse panorama rápido que eu tracei aqui, como vocês pensam, como vocês sentem e como vocês percebem essa evolução nesse curto período de 15 anos da produção dessa cinematografia feita em África.